Fala pessoal, beleza? Pepenitos aqui falando e trazendo mais um vídeo aqui para o canal de um trade que eu fiz ontem no mercado asiático, no HK Índice de Hong Kong, no dia 17/10 de 2023. Foi uma operação muito boa, lembrando também que todos os trades que eu trago para cá, eles são feitos ao vivo, tem uma sala ao vivo asiática, onde eu opero segunda, terça e quarta esse mercado, de 10h15 da noite às 11 horas da noite, horário de Brasília, tá? Mais do que suficiente ali só a abertura. Então, se você está gostando do conteúdo, se você já viu alguns outros vídeos meus, peço que se inscreva, dê o like, compartilhe com aquele seu amigo que você acha que esse operacional vai ajudar ele, essa visão vai ajudar ele, e claro, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo assim que eu postar aqui. Beleza? Então eu vou fazer o passo a passo do trade de ontem. Estava com mais de 350 pessoas comigo ontem ao vivo. E todo mundo pediu, Pedro, cara, bota lá no seu canal. Pedro, quero rever essa aula várias vezes, tá? Então, eu tenho um operacional bem simples, tá, pessoal? Pura leitura de preço, pouquíssimos indicadores e trabalho com probabilidade, porque Bolsa de Valores é probabilidade, tá? Então, eu tento juntar o máximo de fator possível para eu decidir o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar minha tela e eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Sigam o meu raciocínio aqui, porque ele é bem simples e às vezes as pessoas, cara, é simples demais, cara, mas o simples funciona, né? Eu estou no mercado desde 2017 fazendo a mesma coisa ao vivo com muita gente e aí isso tem feito a diferença, porque quando eu comecei, eu achava tudo muito confuso, tá? Quando eu comecei a simplificar a minha visão, as coisas começaram a acontecer. Não significa que ficou mais fácil, ficou mais simples, e isso já é muito bom, tá? O fato de ser simples já ajuda demais, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que eu faço sempre, primeira coisa que eu faço é olhar o gráfico diário. Esse é o gráfico diário de ontem, antes do mercado abrir, em HK, índice de Hong Kong, tá? Então, o que eu costumo observar aqui? Eu tento entender qual é o viés. Como assim, Pedro, qual o viés? Você vai entender. Então, quando eu olho para esse gráfico diário, a primeira coisa que eu vejo é uma maioria compradora e um retorno assentando na média de 20 períodos. Ou seja, um pullback, certo? Uma maioria compradora, um retorno, o mercado tenta cair aqui na média de 20, não consegue, tenta, já deixa um martelo, tenta de novo cair, segura pela terceira vez na média de 20, deixa outro martelo. Então, quando eu olho para isso aí, eu falo, cara, a probabilidade do mercado subir no dia de hoje é muito maior, porque está acontecendo um pullback no gráfico diário, né? Provavelmente, se ele começar a subir, tem tudo para ele fechar em alta no dia de hoje. Significa que eu não vou vender? Não. Uma coisa não exclui a outra. Significa que, provavelmente, os movimentos mais fortes estarão na compra no dia de hoje. Certo? Então, se eu penso assim, cara, se eu tiver que arriscar o meu dinheiro, eu vou arriscar onde a probabilidade está maior, né? Então, eu posso até fazer uma venda, como eu fiz nesse dia, vocês vão ver. Só que eu vou com mais cuidado. É uma hora que eu não vou bancar rompimento, por exemplo. Eu vou encerrar certinho ali. Na compra, eu já fico um pouco mais à vontade, porque tem algo muito maior confirmando isso, né? Potencializando essas compras. Então, eu olho e vejo isso. Falo, cara, viés comprador. Provavelmente movimentos mais fortes na compra. E eu quero que vocês reparem numa coisa, tá? Quando o mercado tenta cair aqui, ó, dois candles, um candle forte, outro candle forte, parou na média de 20, tá? E por que eu uso a média de 20 períodos? Vocês já sabem, mas pode ter gente que não sabe. Média de 20 períodos é a média dos últimos 20 candles. Se eu estou no gráfico diário, aproximadamente em um mês eu tenho 20 pregões, né? 4 semanas, 5 dias por semana, 20 pregões. Então, a média de 20 períodos no diário nada mais é do que a média mensal, de preço mensal. Pô, Pedro, mas acabou de começar o mês.
beleza, ela está refletindo ainda o preço mais o preço do mês passado. Se você vai chegando próximo do final do mês, ela já é um pouco mais significativa, porque ela já está representando mais o preço do mês atual, tá? Então, eu costumo enxergar dessa maneira e encarar assim, porque ela vai ter significâncias, digamos assim, diferentes no decorrer do mês, mas ela serve aí como um suporte ou uma resistência, porque se ela é uma média, pensa comigo, né? Se ela é uma média, sei lá, eu quero fazer de Rio de Janeiro a Belo Horizonte em 5 horas, né? Vamos supor. Aí eu calculo que eu tenho que ter uma velocidade média de 100 km por hora. É impossível eu sair do Rio de Janeiro da minha garagem a 100 km por hora, não parar em lugar nenhum e chegar lá a 100 km por hora, né? Então, para eu ter uma velocidade média, eu sei que hora eu vou estar abaixo de 100 km por hora eu vou estar acima, hora eu vou estar abaixo, hora eu vou estar acima, para no final dar uma média de 100 km por hora. Então, a gente sabe que a média de 20 períodos, hora tem que estar abaixo, hora tem que estar acima, hora tem que estar abaixo, hora tem que estar acima. E aí eu uso ela a meu favor justamente dessa maneira. Por quê? Porque se ele vai se afastando muito da média, não dá para adivinhar onde vai ser, mas se ele está muito afastado da média, ele tende a se aproximar, né? Se ele está embolado na média, a média tende a cuspir o preço. Então, é o que está acontecendo aqui agora. Se o preço está muito próximo da média e eu identifico que está acontecendo um pullback, não consegue cair, não consegue cair, não consegue cair, provavelmente esse preço aqui vai cuspir para cima. Então, eu começo a trabalhar próximo dessas médias uma compra, né? Então, beleza. Então, eu já entendi que no gráfico diário eu tenho um viés comprador. Aí, a segunda coisa que eu faço, pessoal, é botar no gráfico de 30 minutos, certo? Então, quando eu vou no gráfico de 30 minutos, eu vejo esse cenário aqui. 30 minutos, eu vejo esse cenário aqui. Beleza? Vejo esse cenário. Então, eu vejo que a máxima do dia está aqui, né? Vou deixar essa linha amarela. Mínima do dia está aqui. Grudado na média de 20 períodos. Está vendo essa linha laranja? Eu sempre vou ter no meu gráfico essa linha laranja traçada, para eu saber onde está a média de 20 períodos no diário, tá? Saber se ele está próximo, se não está. E aí, nos dias anteriores, a gente viu o quanto ele respeitou ela. Ó. Tenta romper, embola, tenta de novo, cospe para cima. Se aproxima, cospe para cima, embola, se aproxima de novo, cospe para cima. Isso é aquilo que a gente tem visto no diário. Então, ela está servindo como um belo de um suporte, tá? Então, acompanha meu raciocínio. O HK, eu opero pela Active Trades, tá? Então, o mercado abre 10h15 da noite, horário de Brasília. Tá? Antes é leilão ali, vai mostrar alguns candles, o spread vai estar grande, tá? Mas é inoperável. 10h15 que abre o que eu digo de pré-market, tá? Por quê? Porque no HK a gente tem duas aberturas, às 10h15, né? Que é onde você tem a abertura do mercado, e às 10h30, que é tipo a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, que abre às 9 e às 10 horas abre o mercado à vista, abrem as ações, tá? Então aumenta essa volatilidade. Então ele abre 10h15, 15 minutos depois, às 10h30, tudo que existe de negociação dentro da Bolsa Asiática, ela é aberta. E aí entra uma volatilidade muito grande. Beleza? Então eu já entendi que aqui para cima eu tenho a máxima do dia. Então, outra coisa que eu sempre falo, cara, por que o mercado parou aqui, ó? Por que ele não parou antes? Por que ele não parou aqui? Por que aqui não foi a máxima do dia? Por que foi aqui? Por que não foi mais acima? Porque esse foi o ponto onde vendedor julgou estar caro e começou a vender. No dia anterior, eles aceleraram lá para baixo e parou praticamente no mesmo ponto.
E nesse dia, quando abriu praticamente no mesmo ponto, eles venderam de novo. Então eu tenho uma resistência muito forte, tá? Eu tenho uma resistência muito forte, porque além de parar uma subida significativa, ele disparou uma queda forte. E o mercado, mais uma vez, em mais um dia, parou próximo dessas regiões aqui. Então, aqui é onde comprador tem muito interesse. Entendeu? Então, um exemplo. Pô, Pedro, eu estou entrando vendido e o mercado está vindo para cá. Cara, eu sei que eu estou entrando dentro de uma pressão compradora grande. A chance do mercado bater e começar a voltar é muito grande. Então, eu preciso ter esse cuidado. O que isso me ajuda no operacional? Isso me ajuda da seguinte forma. Dias que eu estou com muita pressão, eu não vou ficar bancando rompimento. Se eu tenho espaço para andar, se não tem uma região de suporte muito forte, apareceu algum candle contrário à minha posição, eu posso segurar um pouco. Mas se eu já sei que eu estou numa pressão compradora gigante, eu estou entrando vendido numa posição compradora gigante, cara, e começa a ter dificuldade, começa a voltar candles contra a minha posição, eu vou encerrar. Tá? Então eu vou dosar aí o quanto eu aguento e deixo rolar, o quanto eu corto rápido devido a essas regiões. Tá? Então, seguinte, beleza, já entendi onde está tudo. Vou lá para os 2 minutos, que eu opero 2 minutos esse mercado. Tá? Eu opero 2 minutos, já com tudo traçado. E isso foi o que aconteceu. Deixa eu ajustar aqui. 2 minutos já. Olha o que acontece. Isso aí, ó, a abertura do mercado foi aqui, pessoal, ó. A abertura do mercado foi aqui, ó. Aqui. Tá? 10h15. Então, tudo isso daqui, ó, que você viu antes, tá? Tudo isso que você viu antes não é mercado aberto, tá? Isso é a formação do gap, isso é leilão, isso é um monte de coisa, mas não é mercado aberto. O mercado abre 10h15, tá? Então, esse foi o primeiro candle do dia, beleza? Então, o mercado abriu com gap de baixa, porque esse foi o preço de fechamento, o último candle aqui, e o preço de abertura foi esse aqui, certo? Então, tudo isso daqui, ó, gap de baixa, beleza? Só que no primeiro segundo já o mercado já praticamente fecha o gap. Ele abriu e fechou esse candle aí agora. Agora, acompanhe o meu raciocínio, pessoal. Um candle vendedor fecha o gap, volta muito potente. Olha o tamanho da força dele. Olha que candle bonito, olha que martelo invertido bonito. Se aproximando da média de 200, tentou cortar a média de 20 e voltou tudo. As médias juntas aqui, ó, gerando pressão para baixo, muita dificuldade para subir. E isso que eu gosto. Olha o espaço que eu tenho até o próximo suporte, no caso, até a próxima média de 20 períodos. Eu tenho um espaço para andar, entendeu? Se esse mercado tivesse aberto aqui, ó, com esse candle aqui, ó, com tudo igual, só que na cara da média de 20 períodos, eu não ia vender. Por que eu não ia vender? Cara, porque eu entendi que está num suporte muito forte, além da média de 20 períodos, a gente está em toda aquela região compradora ali, muita pressão compradora, então a chance de você vender, ativar e voltar a subir é muito grande. Então, quando eu falo que bolsa de valores, pessoal, é probabilidade, eu preciso juntar muitos fatores ao meu favor. E o problema para quem não é consistente ainda, o problema para quem está começando, é que as pessoas precisam de muito pouco para tomar decisão. As pessoas precisam de um candle. As pessoas precisam de uma média. Ah, cruzou a média, eu vou comprar ou vender. Ah, bateu esse candle aqui, eu vou vender. Ah, martelo invertido, eu vou vender. Cara, é seu dinheiro que está em jogo. Então, assim, eu penso assim, para eu arriscar perder o meu dinheiro nessa operação, tem que valer muito a pena. Tem que estar com muita coisa a meu favor.
tá? Então, o que eu tenho aí a meu favor? Média de 20 períodos está a meu favor, servindo como resistência, ele tentou, não conseguiu. Média de 200 está ao meu favor, atrapalhando o caminho para cima. Candle vendedor muito forte. E número 3, espaço para andar. Eu não estou na cara de um suporte, eu não estou na cara de um problema, eu tenho espaço para andar. Correto? Então, encerrando, consegui vender aqui e encerrando próximo da média de 20 períodos ou próximo da mínima do dia anterior, que é essa linha amarela, que além de ter média de 20 é a mínima do dia anterior, ou seja, parou uma queda muito forte ou disparou uma subida muito forte, tem muito comprador ali. E eu não quero entrar vendido numa zona de problema. Se eu identifico que aqui é o problema, entende que eu não quero vender aqui? Não quero vender aqui, irmão. Está na cara do suporte, está na cara do problema, está na cara da zona compradora, muita pressão compradora. Eu vou entrar vendendo? Não. Eu quero vender antes. Eu quero vender mais caro. Para quando ele chegar na zona de problema, eu ter tempo para jogar num 0 a 0, realizar um lucro, me proteger, encurtar stop. Se eu vendo aqui e o mercado bate e volta, eu vou me proteger onde? E bolsa de valores, pessoal, sempre falo todo dia para os meus alunos. Bolsa de valores não é sobre ganhar. Bolsa de valores é sobre perder. Ganhar, todo mundo ganha. O problema é quando acontecem as perdas. Então, todo mundo tem um trade que fala assim, cara, se não fosse aquele dia, aquela sexta-feira, eu estaria positivo. Se não fosse aquele trade, eu estaria positivo. Se não fosse aquela tentativa de recuperar, eu estaria menos negativo. Ah, eu não teria devolvido. Se não fosse isso ou aquilo, eu estaria positivo. Por quê? Porque o problema não é quando você ganhou. O problema é quando você perdeu. E se o perder faz diferença dentro do seu operacional e dentro do seu resultado, a minha preocupação tem que ser sempre perder o mínimo possível ou o menos possível. A minha cabeça dentro do trade tem que estar em me proteger, proteger o meu capital, encurtar as minhas perdas. Não é sobre ganhar, é sobre perder. Então, pessoas que operam só visando lucro e não calculam o prejuízo, e não estou falando de risco-retorno, não estou falando de gerenciamento de risco, enfim, não é sobre isso. É sobre entender que uma operação no meio do caminho deu errado e que talvez você não precise sustentar ela, talvez você encurte, talvez você zere o risco, antes até do esperado. Tá? Então, a região onde provavelmente me faz ter algum problema é só aqui. Antes não tinha nada. Eu não tinha um suporte aqui no meio do caminho, eu não tinha um fundo aqui no meio do caminho. Eu estou com um caminho livre. Então eu executo a minha compra, eu vou colocar porque depois eu vou mostrar os pontos de entradas e de saídas, tá? Mas eu vou mostrar depois. Executo a minha compra, ó, tracinho vermelho aí, tá? Mas eu vou tirar agora e no final eu mostro os pontos de saída para não ficar confuso. Então eu executo a minha venda, desculpa, a minha venda, stop fica acima, porque eu sempre vou arriscar um candle para pegar outros mais, certo? E se bolsa de valores é probabilidade, e eu estou com uma probabilidade maior, a chance disso ir lá embaixo é muito maior, né? Aumenta significativamente. Então, eu calculo o meu stop, sei que o stop está de acordo dentro do meu gerenciamento diário, enfim. Entro, tá? E depois eu faço um outro vídeo aqui para vocês para mostrar como que eu calculo os meus lotes iniciais, tá? Então, eu entrei com o meu lote. Primeiro candle ativou, muito bonito. Não sei se está grande aí, ó. Vou aumentar um pouquinho mais aí para visualizar melhor. Então, ele ativa, stop lá em cima. Mercado deixando sombra na parte de cima, significa que o mercado está indo a meu favor. Mais um candle com dificuldade de continuar, mas tudo bem, normal o mercado ter dificuldade, né? Eu não tenho um suporte aí para potencializar ele ir para cima. Não tem, né?
Então não tem nada ali embaixo. Ele está só brigando mesmo, que é normal do mercado. Então me mantenho firme. Eu tenho um candle muito poderoso protegendo o meu stop, ou seja, é muito difícil devolver esse candle. Para devolver esse candle, que já é difícil, ele tem que cortar a média de 20 períodos, o que também é difícil, né? Ou seja, o meu stop está bem protegido, está coerente. Então, segue o baile. Espero mais 2 minutos. O mercado continua subindo, normal, segurando ali na média. Volta a cair, segura de novo, tendo essa dificuldade no meio do caminho, mas ainda assim, não olho para nenhum candle desse e falo, nossa, ferrou, ele vai voltar. Não, são candles normais aí, com dificuldade para cair, mas totalmente normais. Volta a cair. Pronto. Olha só, 10,5, que é quando entra a volatilidade. O mercado abre, tenta subir, olha como é difícil, tá vendo? Volta tudo muito forte e reforça a minha posição de que tem muita pressão vendedora aqui. Tem muito problema, pessoal, aqui para cima. É muito difícil ele subir, passar média, passar aquele candle, sendo que você não tem um suporte, entendeu? Então eu posso sustentar. O mercado volta, agora eu consigo encurtar um pouco o meu stop. Olha só, por quê? Depois de um candle poderoso desse, um volume muito grande, ele começa a se aproximar da média de 20, começa a demonstrar comprador, ainda tem chance de ir. Então eu pego o meu stop e já cai para cá. Consigo economizar isso aqui de stop. Olha como meu trade melhorou. Dá um exemplo. Eu achava que eu ia perder $100, agora eu vou perder 60. Perder 100 já estava bom. Eu olhei e falei assim, cara, um trade desse para perder $100 com a potência que ele tem, se eu tomar esse stop, tudo bem, normal. Agora virou 60. Olha como a cada mexida que eu faço, a minha cabeça está sempre melhorando. Cara, melhorei minha perda, certo? Já economizou aí. Já é $40 a mais aí que vai estar na minha conta, que não estaria se eu tomasse o stop cheio. Tá? Segue o baile. Mais 2 candles, mercado chega na mínima do dia e na média de 20 períodos. Pedro, banca rompimento? Não. Lembra o que eu falei do tamanho da pressão que tem lá para baixo? Então, esse trade aí me rendeu aproximadamente 50 pontos em HK, uma bela pontuação, tá? E fico esperando. Fico esperando. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo no mercado, no gráfico diário, como tá? Qual o viés? Comprador. Certo? O viés é comprador. Ele está entrando numa zona compradora. Se aproximou de um suporte, mínima do dia anterior. Mais um suporte, média de 20 períodos. Pensei, imagina se comprador aparece dentro dessa zona mais uma vez pelo 4º dia. Pelo 4º dia consecutivo, comprador aparece, apoiado na média de 20 períodos, apoiado num suporte que é a mínima do dia anterior, com o viés no diário comprador. Olha quantos fatores eu tenho ao meu favor. Olha a probabilidade aí de novo. Agora eu posso tentar uma contratendência. Se o mercado, além de tudo isso que eu falei, me mostra força compradora dentro desse padrão, eu posso arriscar uma contratendência. E aí eu te pergunto, Pedro, né? Você pode me perguntar, Pedro, mas, cara, quando que você vai saber se a contratendência é só para pegar uma volta pequena ou se é para pegar uma reversão de movimento? Pelo tamanho de fatores que você vai ter a seu favor. Volta um pouco aí tudo que eu falei, o tanto de fatores que eu tenho a meu favor. Se ele me mostra força compradora aí, desculpa, meu amigo, não é para parar numa próxima média de 20. É para estourar. Isso eu falei ao vivo para os alunos. Quando o mercado espera mais um pouco, já começou a ter problema. Olha o volume como aumenta nessas regiões. Dá uma olhada no volume.
Olha como gera mais interesse. Um candle pequeno desse aqui, na média de 20, na mínima do dia anterior, já é um volume maior do que aquele candle anterior. Olha como as pessoas, olha como é detalhe, como as pessoas já mostraram muito interesse nessa região. Tá? Tenta cair mais um pouco, e agora, pessoal, veio o meu raciocínio. Eu pensei, cara, maioria vendedora, o mercado fez uma força aí para parar essa queda, não conseguiu, pegou preço mais barato, Bolsa de Valores é preço. Peguei a minha ordem de compra e joguei aqui para cima. Por quê? Todos esses fatores que eu já falei para vocês e vou acrescentar mais um agora. Se comprador aparecer, pessoal, e eliminar todo esse candle vendedor, apoiado na média de 20, apoiado próximo da mínima do dia anterior, provavelmente aqui um falso rompimento, a probabilidade disso acelerar. Então eu executo a minha compra, quer dizer, coloco minha ordem pendente de compra na eliminação desse candle, o stop obviamente vem abaixo, porque se ele eliminar esse candle com todos esses fatores, a probabilidade é que o mercado estoure para cima. Então, eu já vou calculando tudo antes. Por quê? Porque o problema de quem está começando, lógico, não vai ter tanta visão com tantos detalhes, e por isso Bolsa de Valores você tem que... tempo de tela, é todo dia aqui fazendo a mesma coisa e anotando e vendo o que você pode melhorar, porque você entende que é difícil, mas não precisa ser complicado. Por quê? Bolsa de Valores só cai, só sobe ou lateraliza, irmão. Não tem outra coisa para fazer. Ou ele vai continuar caindo aí, ou ele vai ficar preso aí, ou ele vai subir. Tem como andar para trás, não tem como fazer um candle na horizontal apontado para lá. Não tem como fazer um candle em diagonal, em arco. Não tem isso. Entendeu? Então, assim, não tem como ser complicado. É difícil, óbvio, mas não tem como ser complicado quando você entende o que é de fato, tá? Então, eu coloco a minha ordem de compra aqui na eliminação desse candle. Tirar o amarelo aí, né? Botar um preto. Uma ordem pendente aqui vai ter eliminado um candle vendedor gigante, apoiado na média de 20 períodos, não conseguindo romper a mínima do dia anterior, com espaço para andar. Agora pensa comigo, Pedro, onde é o seu alvo? Meu alvo é máxima do dia, filho, lá em cima. Lá em cima. Pô, Pedro, mas e essa média de 20 períodos, cara? Pode te atrapalhar, realmente. Outra coisa que pode me atrapalhar, sombra. Olha o quanto o vendedor atuou aqui. Olha o quanto o vendedor atuou aqui 2 vezes. Provavelmente, quando o mercado chegar aqui, quem que vai ter interesse de novo? Vendedor. Então, quando chegar aqui, eu já espero problema. Entendeu? Ah, Pedro, eu quero que ele exploda aí para cima. Meu irmão, você está querendo uma coisa que é muito difícil, cara. Porque o mercado, se ele chegar lá em cima, ele vai chegar numa zona onde tem muito interesse vendedor. Então, é normal o vendedor aparecer. É normal eles terem interesse em uma zona onde eles já venderam bastante, tá? Então, eu sei que o primeiro problema que eu vou ter é na média de 20 períodos, porque ela pode estar servindo como uma resistência, o mercado chega próximo dela, vai sentir uma pressão e pode voltar a ser um pullback para venda, né? Então, o meu primeiro ponto de problema é na média de 20. Então, o que eu faço, sabendo que ali é meu problema? Quando ele chegar ali, eu zero o meu risco. Pronto. Quando ele chegar na média de 20, eu coloco no 0 a 0. E não tenho mais perda no trade, né? Então, ó, o mercado vem, ativa a minha compra, eu sempre vou arriscar um candle para pegar outros mais. Então, o meu stop fica aqui abaixo, tá? Fica aqui abaixo. E vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Tá? Primeira coisa que eu faço, sai o meu stop loss
coloco no 0 a 0, não tem perda nesse trade. E o que provavelmente vai acontecer aqui? Então, quando a gente não faz uma leitura... Quando a gente faz uma leitura muito emocionada... Ai, meu Deus, e agora? Ai, Cara, apareceu um candle vendedor aí agora. Cara, normal, irmão. Você já está no zero. O mercado já mostrou que ele tem problema aí. Ele já mostrou que ele estourou. Ele já mostrou que sua leitura está certa. A chance dele ir lá na máxima aumenta demais. Olha o tamanho desse candle. Olha o tanto de coisa que eu tenho a meu favor. Aí aparece um candle vendedor, eu vou ficar com medo? Eu vou valorizar um candle vendedor mais do que tudo isso que está ao meu favor? Então, aprender a ganhar é tão difícil quanto aprender a perder, porque quem começa na bolsa vai cortando lucro rápido. Mas se você começa a pensar nas perdas, cara, você fica mais tranquilo. Eu ia perder tanto. Agora eu não vou perder nada, eu já estou no zero. Então, segue o baile, normal, continuo no zero, normal, continuo no zero, normal, 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 mantenha-se firme. Se antes ele estava brigado, se ele chega aí de novo, é normal brigar. E voa para cima. Tá? Então, cara, esse mercado é fantástico. Eu opero ele desde 2017. Conheçam o mercado asiático, conheçam o mercado de HK. Eu vou colocar ainda essa semana uma live aí que eu fiz dissecando todo o mercado, tudo que você precisa saber para operar esse mercado. Não é um mercado caro, você consegue começar com $100 com tranquilidade, é um mercado barato, você pode clicar com lotes fracionados, você pode operar menos que um lote, você pode operar com meio contrato, você pode operar com meio do contrato, 0,25 de contrato. Você pode operar com meio do meio, você pode operar com 0,12 de contrato. Você pode operar com meio do meio, você pode operar com 0,06 de contrato. Ah, Pedro, mas aí eu não ganho dinheiro. Irmão. Mas você também não vai ganhar dinheiro, mas você também não vai perder, vai vivenciar, não vai quebrar e vai ganhando experiência e vai conseguindo aumentar a mão aos poucos, se adaptando e vivenciando o mercado, porque a sua experiência não precisa custar caro. De novo, é sobre perda, não é sobre ganho. Então, pensa em não perder inicialmente, perder o mínimo, fazer com que o seu capital inicial dure o máximo com você vivenciando e aprendendo, tá? Então, quando o mercado, chega lá em cima, olha onde ele chegou, pessoal. Olha a máxima do dia. Esse daqui não era o meu alvo? Quando ele chega aqui, eu faço uma parcial de 80%, deixo 20% correndo, o resto no 0 a 0 e deixo rolar. Por quê? E aí vem a sequência. E aí acabou, tá, pessoal? Depois ele foi e voltou no meu zero, tá? Ele não conseguiu avançar, tinha potencial para ir. Se ele conseguisse passar dessa linha amarela, tinha potencial para estourar para cima. É por isso que eu não encerrei tudo, é por isso que eu fiz uma parcial. Porque quando ele se aproxima da máxima do dia, né? Máxima do dia, tá ficando caro. O maior valor que a HK atingiu no dia de hoje ou no dia de ontem. Tá caro. A galera já vendeu daquele ponto. Então, quando ele se aproxima e me demonstra força vendedora próximo de um preço caro, eu tendo comprado lá no fundo, cara, eu preciso ter lucro de alguma maneira. Eu preciso salvar alguma coisa. Não dá para ficar de braço cruzado, entendeu? Preciso botar um lucro no bolso. Então, acabou que ele voltou no meu zero, tá? Então, eu vou, só para vocês verem aí, botar aqui. Então, a venda, a saída. Cadê a saída aí? A venda, a saída. Aqui, saída, venda, saída aqui, próximo da mínima. Uma compra na eliminação desse candle.
uma parcial próximo lá do topo, e acabou que voltou no 0 a 0 aí, pegando e voltou lá naquelas regiões, dormi posicionado, tá? Isso daí já era de madrugada e acabou que ele voltou lá e eu saí do meu trade. Beleza? Mas o mais importante é vocês entenderem isso. Então, a gente fecha o nosso dia com o primeiro trade de 50 pontos e o segundo trade com 175 pontos. Então, praticamente, a gente pegou 100% da queda, 100% da subida, tá? E por que que eu falo, pessoal, que se ele atravessasse a linha amarela, ele ia... Por que que eu fiz 80%? Por que que eu não encerrei tudo? Porque quando a gente volta lá no gráfico diário, tá? Quando a gente volta lá no gráfico diário, essa linha amarela era a ativação disso aqui. Então, quando ele passasse por essa linha amarela, provavelmente ele ganharia força para cima. Não chegou lá, vendedor apareceu de novo, tá vendo que o mercado é soberano? E ele fechou em baixa no dia de hoje. Beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida desse trade aí, você pode falar nos comentários. Eu espero, de coração, ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais, uma visão mais simples, se arriscando ou não. Vai ter bem mais vídeo desses meus conteúdos do meu operacional aqui. Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha com aquele teu amigo que você acha que vai te ajudar e ative as notificações. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.